Então, eu amamentei 5 anos, na verdade. Eu tive 3 filhos e fui emendando. Eu tive em cada um dos meus filhos momentos de mastite, que eu produzia muito leite, mas assim, muito leite. Tinha muita mais fralda de leite que escorregava do outro peito que não estava amamentando no final do dia do que xixi. Então era muito leite que brotava dos peitos e que, enfim, eu tentava guardar em copinhos na geladeira para depois, se precisar, beber, mas não precisava porque tinha mais leite. Aí acabou que todo mundo na família bebia o meu leite, inclusive eu, reciclava. Então, em questão de dificuldade, foi algum estresse, alguma notícia, algum apoio que eu encostasse no meu peito, já empedrava e já ficava com o ducto bloqueado. E então era dor de cabeça, era febre, era uma sensação de dor de corpo muito ruim. Então eu aprendi muito sobre mastite, sobre como desempedrar, como fazer fluir, como desbloquear os ductos. E isso aí eu considero um dos desconfortos na vida, os mais pesados que eu já vivi. Eu tenho muita compaixão por mulheres que têm um ducto bloqueado no pós-parto. Eu segui algumas indicações da Ina May Gaskin, que é essa parteira muito experiente dos Estados Unidos. Ela escreveu um livro sobre a amamentação e tinha uma lista enorme de indicações para tratar e lidar com uma mastite pós-parto. E tinha beber muita água, descansar, deitar, não fazer nada, massagear os peitos, fazer todo um esquema para aliviar, para relaxar a mulher, para minorar o nível de adrenalina e poder resolver. E se diz fácil, né? Mas assim, fazendo tudo direitinho e além disso as massagens bem precisas, que foi mais na prática que eu aprendi a fazer. Colocar o chuchu, não o chuchu, o repolho. Não, uma coisa que só sabendo você vai conseguir resolver. É importante ter uma pessoa perto também que apoie, né, para ajudar a resolver. Bom, eu acho que a informação que a gente pode adquirir, que a gente pode aproveitar quando a gente está lactando, né, amamentando, e quando a gente já está com febre, quando a gente já está com a dificuldade ativamente no momento presente, é absolutamente importante de alguém falar ou alguém dar uma dica. Não, isso aí não é gripe, não, isso aí não é uma infecção uterina. Muitas mulheres não, assim, nem imaginam que os sintomas que elas estão passando são uma coisa a ver com o peito, porque não é muito conhecido, porque geralmente quem tem um bebê pensa em questões de obstetrícia, de ginecologia, não de peito, assim, do que amamentar e os desafios da amamentação, como seria mastite, poderiam causar organicamente, né, os sintomas reais. Então, a informação faz toda a diferença. É a diferença entre uma pessoa sair correndo num posto de saúde ou ir para urgências médicas, hospital, e não, ficar em casa resolvendo e se cuidando para em poucas horas ter conseguido passar esse desafio. Então é absolutamente importante ter essa informação. Uma coisa que eu estou imaginando era, por exemplo, sair de casa e de repente começar a espirrar leite, assim, pá! E era exatamente na hora que meu filho estava nem a quilômetros de distância, começando a abrir a boca para mamar. A sincronicidade orgânica, né? O Wi-Fi entre a mãe e o bebê. Então, outra era estar dormindo profundamente e o peito começar também a espirrar leite e meio segundo depois o bebê acordar e abrir a boca. Então, essa sincronia, essa perfeição entre a produção do leite e a necessidade do bebê para mamar é tão aguda, tão profunda, tão perfeita, que a gente começa a entender quanto que os detalhes ao redor do ambiente, né, da nossa vida,
são importantes e são marcantes para essa produção acontecer com essa perfeição. Assim como eles acontecem perfeitamente, uma adrenalina, uma pessoa que chega em casa toda alterada, dando uma notícia ruim, eu já ficava com mastite 2 horas depois. E para mim isso também foi quase inacreditável. Como assim? Eu tava ótima, aí depois que a vizinha veio anunciar que tinha uns bulldozers lá passando pela, sabe, fazendo estragos, aí pá, fiquei 2, 3 dias com mastite, tendo que lidar. Eu aprendi muito, né, de não pode deixar pessoas alteradas ficar muito próximo de mim, mas também do bebê também pode ter um efeito de colite, de cólica, de desconforto. Então, quanto que a sutileza energética faz uma diferença no físico. Muitas coisas, né, que a gente não imagina possível e que depois você só fica de joelhos, humildemente agradecendo por ter experienciado, né, por entender quanto que a natureza é grandiosa e você não imaginava.